Fala galera, aqui é o seu amigo Cleverson novamente, e na aula de hoje a gente vai estudar a classificação de Atlanta a respeito das pancreatites agudas. Na aula de hoje a gente vai focar na classificação, diferenciando a pancreatite intersticial edematosa da pancreatite necrosante. As imagens aqui dessa aula não me pertencem, elas foram retiradas aqui desse artigo, que é justamente uma revisão pictográfica a respeito desse assunto. Então vamos lá. Foi necessário rever a classificação de Atlanta, porque a classificação original de 1992 era tida por muitos termos confusos. A maioria dos autores achavam que tinha muitos nomes que descreviam achados que muitas vezes se sobrepunham, e isso dificultava a comunicação entre os especialistas. Confuso mais ou menos como a fórmula que é utilizada para calcular a probabilidade de conseguir capturar um Pokémon num dos jogos clássicos do Game Boy, mas talvez não tão confuso quanto toda a trama de personagens da segunda temporada de True Detective e as múltiplas relações que eu garanto que ninguém conseguiu entender direito até hoje. Por isso, desde 2007, o grupo para classificação de pancreatites agudas fez reuniões periódicas na esperança de conseguir uma nova classificação. E em 2012, esses novos critérios foram publicados, tendo como objetivo ter um léxico específico para que todos falem a mesma língua, facilitando assim a comunicação, e que os novos termos tenham uma descrição mais próxima dos achados patológicos, representem melhor aquilo que realmente acontece na fisiopatologia. Uma rápida revisão a respeito da pancreatite aguda, então, essa doença é caracterizada pela inflamação aguda do pâncreas, com complicações não só locais como sistêmicas. Nos Estados Unidos é a principal causa de internamento e tem duas causas principais: litíase biliar, pedra e álcool. A mortalidade é bastante variável, as formas leves têm uma mortalidade praticamente desprezível, mas em casos de pacientes com necrose infectada, até 30%, ou seja, praticamente 1 em 3 pacientes acaba falecendo, o que mostra o quão séria essa doença pode se tornar. E os critérios diagnósticos de Atlanta levam em consideração três aspectos: a clínica, ou seja, uma dor abdominal sugestiva de pancreatite, aquela clássica dor em barra no andar superior do abdômen, com uma amilase ou lipase elevada, pelo menos 3 vezes o valor de referência, e achados de imagem característicos, sendo que os achados de imagem são especialmente úteis em fases mais tardias da doença, geralmente quando a amilase e a lipase já começam a retornar a níveis normais. Geralmente são dois desses três critérios positivos que permitem fechar o diagnóstico. Então, ainda que não tenha manifestação de imagem, ou alteração laboratorial, ou até mesmo uma clínica meio duvidosa, se os outros dois achados estiverem de acordo, a gente fecha o diagnóstico. Bom, e qual é o papel da imagem no diagnóstico da pancreatite aguda? Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que existe sempre um momento certo para qualquer exame de imagem. Geralmente, nos pacientes com pancreatite aguda, exames realizados na primeira semana têm uma correlação ruim entre aquilo que você vê e a gravidade da doença. Na primeira semana, a tomografia é um método de baixa sensibilidade para a detecção de necrose. Aquelas áreas hipodensas que a gente vê nem sempre representam necrose. Algumas vezes são somente isquemia que acabam se recuperando com o passar do tempo. Outro aspecto que tem que ser levado em consideração é que geralmente ao longo da primeira semana o tratamento é suportivo, independentemente dos achados de imagem, então eles não têm muita influência no manejo clínico. Por isso que o guideline preconiza atualmente é que os exames de imagem são mais úteis após o quinto ou sétimo dia de início da dor, porque nessas fases mais tardias é que a necrose se torna mais visível e tem uma correlação melhor com uma predição de desfecho. Com a detecção de maiores áreas de necrose, você consegue prever uma evolução mais maligna do caso. Então agora vamos focar na diferenciação entre a pancreatite intersticial edematosa da pancreatite necrosante. Basicamente, o papel dos exames de imagem é colocar o caso dentro de uma dessas duas categorias. Então a classificação por imagem é binária, visando sempre identificar ou descartar a presença de necrose. Falando do primeiro caso, que é a pancreatite intersticial edematosa, toda a glândula irá realçar de maneira relativamente homogênea, embora alguma parte pode ter um realce menos intenso devido à alteração da vascularização secundária ao processo inflamatório. Outro achado bastante comum é o aumento focal ou difuso da glândula, secundário ao edema decorrente do processo inflamatório. E outro achado é a inflamação da gordura adjacente ou pequenas coleções líquidas peripancreáticas, mas lembrar que essas coleções não são coleções necróticas. Então aqui a gente vê uma imagem que simplifica isso. As setas apontam uma densificação da gordura peripancreática. E a gente pode ver o restante do pâncreas com realce relativamente homogêneo. Então nenhuma área é suspeita para a gente pensar em necrose. Por isso a gente classifica como uma pancreatite intersticial edematosa, aquela que não apresenta necrose.
Nesse outro exame, a gente vê coleções líquidas mais evidentes, na seta branca na topografia da cauda do pâncreas e ali na seta preta mais próxima da cabeça e do corpo, mas percebam que as porções visualizadas do parênquima, ali ao redor da seta preta, apresentam um realce relativamente homogêneo. Portanto, a gente não pensa em necrose, portanto, a gente continua classificando como pancreatite intersticial edematosa, apesar desses achados mais exuberantes. Agora, a respeito da pancreatite necrosante. Aqui a gente vê a necrose do parênquima ou dos tecidos adjacentes. Baseado na localização da necrose, a gente se classifica em 3 subtipos diferentes. Necrose somente pancreática, ou seja, restrita ao parênquima do órgão. Necrose somente peripancreática, que a gente vê alterações somente ao redor do órgão, mas o órgão relativamente poupado. E achados que possuem ambas as manifestações, que são 3/4, a imensa maioria dos casos. Lembrar sempre que a necrose pancreática vai se manifestar então como área sem realce no parênquima, tecido desvitalizado que não capta o meio de contraste, contrastando com o restante do parênquima, que ainda apresenta metabolismo, por isso realça pelo meio de contraste. Já a necrose peripancreática, aquela que afeta os tecidos adjacentes, vai se mostrar como coleções heterogêneas sem realce. Então, são coleções diferentes daquelas que a gente estava vendo nos outros exames. Aqui são coleções bem heterogêneas que não apresentam contrastação. O local mais típico de encontrar essas coleções são na bolsa menor e no espaço pararrenal anterior, que são espaços adjacentes ao espaço pancreático. O mais comum é que seja uma combinação desses achados, tanto no interior do parênquima pancreático, como no tecido peripancreático, a gente encontra esses dois achados. Então, nesse primeiro caso, os asteriscos mostram áreas do parênquima pancreático que você simplesmente não tem realce pelo meio de contraste. Comparem ali com a seta preta, que é a cauda normal do pâncreas, em que o tecido ainda está realçando, mas no asterisco, todo aquele tecido dentro do pâncreas desvitalizado não realça. Então, a gente pode classificar como pancreatite necrosante. E as setas brancas apontam para uma extensa coleção líquida peripancreática, mais heterogênea, que faz a gente pensar numa coleção relacionada à necrose. Aqui nesse caso a gente vê um pâncreas relativamente homogêneo, ali sinalizado pelo asterisco. Perceba que ele apresenta ainda realce pelo parênquima, porém ao redor do parênquima pancreático a gente vê essa coleção heterogênea sinalizada pelas setas brancas. Então esse seria um exemplo de manifestação de pancreatite necrosante mais proeminente nos tecidos peripancreáticos e não tanto no próprio pâncreas. E por fim, esse caso, que a gente tem dificuldade até de definir exatamente onde está o pâncreas, percebe que nos tecidos peripancreáticos a gente não tem muita alteração, mas aqui nas áreas sinalizadas pelo asterisco, que é a topografia do próprio corpo do pâncreas, a gente tem esse aspecto totalmente heterogêneo, com impregnação irregular pelo meio de contraste, e nas setas brancas um pouquinho de realce de parênquima normal. Então esse aqui seria um subtipo de necrose restrito ao parênquima pancreático, sem tanta alteração dos tecidos adjacentes. Mas lembrando que o mais comum é que a gente veja alteração nos dois, tanto no órgão quanto nos tecidos adjacentes. Então, revisando tudo que a gente viu hoje, pessoal, a gente vai classificar sempre a pancreatite em termos de intersticial edematosa ou necrosante, baseado na presença ou na ausência de necrose. Para isso, geralmente o exame mais utilizado é uma tomografia com contraste, podendo ser utilizada uma ressonância magnética com contraste também, se ela estiver disponível. A classificação por imagem é binária, sempre tentar encaixar numa dessas duas categorias, baseada na identificação ou na não identificação de necrose. E a gente ainda pode subdividir esses 3 subtipos, intrapancreática, peripancreática ou mista. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham apreciado a aula. Continuem atentos no canal, porque na próxima aula a gente vai explorar um pouquinho das complicações que a pancreatite aguda pode manifestar, que são novas nomenclaturas que muitas vezes são confundidas. Continuem atentos, então. Muito obrigado.